Queridos, eu queria compartilhar com vocês uma palavra. Então, abre sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse de número capítulo 5. Nós faremos a leitura de todo o capítulo. Tem uma Bíblia aqui, você quer? Pronto. Apocalipse, capítulo 5. A visão do livro selado com 7 selos e a do Cordeiro. Diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem houve aqui da terra. Peraí, o livro a versão que eu estou lendo aqui tá meio estranha. Eu vou abrir no celular para não ter erro. Estou fazendo a leitura aqui por um site, aí está misturando inglês com português. Aí não dá, né, gente? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos lhe disse: não chores. Me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de lhe abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo, nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém. Queridos, eu passei durante 7 domingos aqui expondo a carta do apóstolo João, escrita às 7 igrejas da Ásia Menor. E o livro de Apocalipse é um livro pouco estudado. Muita gente, eu lembro que quando eu era criança tinha amigo meu que falava que tinha medo de ler Apocalipse, né? Porque começava a ler, via aquelas figuras bem diferentes, né? Falando de dragão, de besta. E não só o livro de Apocalipse é um dos livros menos estudados, como é um dos piores interpretados. E a gente tem que ter muito cuidado
ao ler Apocalipse, no sentido de que tipo de lição a gente está tirando para a nossa vida. Primeira coisa que a gente precisa entender, que João, quando escreve a carta às 7 igrejas, quando ele escreve o livro do Apocalipse, João ele não escreve ali um manual, uma espécie de charada que a gente pode decifrar como vai ser o fim dos tempos. Algumas pessoas tratam o livro de Apocalipse como se fosse um livro cheio de charada, de pista, né, para que a gente possa usar a nossa imaginação, interpretar do jeito que a gente conseguir. E, na verdade, o próprio livro, o próprio nome do livro, ele já é esclarecedor, porque a palavra Apocalipse significa revelação. Então, o interesse do livro não é esconder, é revelar. Revelar o quê? A vitória do Cordeiro sobre os seus inimigos. João está lidando ali com a igreja perseguida, uma igreja que estava enfrentando a fúria do Império Romano. Muitos crentes já haviam sido mortos, e João era o último dos apóstolos. Todos já haviam sido mortos, João estava exilado na ilha de Patmos. E o grande questionamento é, qual que é o futuro da igreja? Se os representantes da igreja já morreram todos e o último que sobrou está exilado, e velho ainda mais, logo, logo vai morrer. O que é que vai acontecer com a igreja? E isso, queridos, a gente pode ver do capítulo 1, do verso 1 ao verso 8. É um pouquinho do que a gente consegue vislumbrar. Olha só o que é que João vê. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, ou seja, aqui é a visão do próprio Deus, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Queridos, o símbolo de um livro selado, ele tem um peso muito grande naquele contexto. O selo aqui faz referência ao selo dos imperadores. Os imperadores escreviam a carta, colocavam a cera, prendendo ali a carta para que ela não fosse aberta, e depois eles colocavam o selo real, para que aquela carta não fosse violada. Violar aquela carta era a própria morte, era assinar a sentença da própria morte. E o livro diz que esse livro era um livro selado com 7 selos, ou seja, não eram selos, eram 7 selos, e ele era selado por dentro e por fora. E esse livro selado, queridos, representa a história da igreja. Representa a minha vida e a tua vida. É como se João estivesse enxergando, vendo aquele livro, a situação da igreja, e não só a igreja daquele período, mas João aponta aqui, queridos, é para a igreja quando Jesus sobe aos céus até a sua volta. Isso é chamado os últimos dias. Tá? Os últimos dias não é contado as últimas semanas antes de Cristo voltar. Paulo fala isso com Timóteo. Timóteo, nos últimos dias, os homens serão sem afeição, avarentos. Ele começa a descrever qual vai ser o perfil dos homens nos últimos dias. E no final ele fala o seguinte: guardai-vos dele. Ou seja, você, Timóteo, já vai enfrentar isso no seu ministério. Então, um livro selado por dentro e por fora é justamente isso. É uma história, é um problema sem solução. É aquela coisa tão complexa, tão complicada, que ninguém sabe como que dá jeito. E esse anjo gritando, ele está dizendo o seguinte: quem é digno de resolver esse problema? Quem tem competência para resolver essa questão? Às vezes é essa a pergunta que a gente faz diante das nossas crises, dos nossos problemas, das nossas lutas. Como que isso vai ser resolvido? Qual que vai ser o desfecho disso? E quando o anjo grita, quem é digno, quem pode, quem tem competência de resolver esse pepino, como a gente costuma falar, não aparece ninguém. E é por isso que o texto diz, que João fala que ele chora muito. Porque ele está vendo ali a história da igreja. E nessa história, queridos, inclui a minha e a tua história. Os nossos dilemas, as nossas lutas, os sofrimentos que nós passamos por amar a Cristo, por andar com Ele, por estarmos associados a Ele como discípulo, a Jesus como nosso Senhor. E essa é a crise de João.
está diante de um momento histórico onde a igreja está sendo esmagada pelo Império Romano. Os seus opositores aparentemente estão vencendo, mas quando a gente lê o livro do Apocalipse, a gente percebe algo muito lindo e algo que tem que trazer refrigério para a nossa alma. Essa é a crise de João. Ele fala: eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E o verso 5 diz: todavia, um dos anciãos, fala dos 24 anciãos aqui no capítulo 4, e aqui faz a referência a eles novamente, me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O choro é interrompido com a boa notícia. Cristo é aquele que tem competência para resolver essa questão. Ele tem competência, autoridade, ele tem poder para desatar esse livro. Esse livro ninguém podia ter acesso a ele, esse livro ninguém poderia abrir. Ninguém era digno nem de olhar para esse livro. Veja lá, tentar abri-lo. Mas um ancião consola João. O choro é interrompido por uma boa notícia, por uma boa nova. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Irmãos, Cristo tem competência para resolver a nossa história, para intervir no nosso problema, na nossa situação. Nós não podemos determinar como as coisas acontecerão. Nós não temos autoridade para isso, queridos. Essa teologia do triunfo, que a gente pode determinar e controlar o sobrenatural, isso é conversa. Um amigo meu disse que estava assistindo televisão e um pastor que estava pregando no culto falou o seguinte: ore com bastante fé, que Deus vai ter que lhe atender, nem que Ele não queira. Gente, será que é assim que age com Deus? Às vezes nem um filho da gente obedece a gente. Não tem autoridade, às vezes, de dar conta de gerir, né, Rosquilho? Muita situação dentro da própria casa, a gente vai dar ordem a Deus, dizendo que eu determino fazer, que o Senhor faça isso. Quem somos nós? Quem somos nós? Cristo, Ele tem competência, e nós simplesmente colocamos as nossas situações diante do Senhor. E nós esperamos que o Senhor faça. João vê que o Cordeiro de Deus estava sentado entre os seres viventes e os anciãos. E aí, queridos, olha só o verso 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Gente, eu acho tão interessante isso, porque é o seguinte, olha só o que o verso 5 fala. João é consolado pelo ancião da seguinte maneira: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, era o representante da tribo de Judá, era simbolizado por um leão, a raiz de Davi, ou seja, o descendente de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Gente, a primeira figura que é apontada aqui é um leão, é um descendente de rei. E aí João fica alegre quando ele olha para o meio do ancião procurando o leão, o descendente do rei. O que é que ele vê? Um cordeiro como tendo sido morto. Ou seja, queridos, a nossa vitória foi conquistada na cruz, com sacrifício, com Cristo se entregando pelo seu povo. É por isso que o evangelho era loucura para os gregos. Era loucura, era escândalo para o judeu. Porque, gente, o judeu, ele esperava um Messias vitorioso. O Messias que viria levantar um exército poderoso, forte, guiado, debaixo do poder e da autoridade de Deus. E esse Salvador, esse ungido, iria restaurar o reinado de Israel, iria colocar Roma no seu devido lugar, iria destituir o poder do império. Era isso que todo judeu esperava, inclusive os próprios discípulos de Jesus. Era isso que eles esperavam. Senhor, quando o Senhor estiver assentado no trono, quem vai estar à tua direita? Não era essa discussão, porque a visão deles era de um Messias político.
E aí quando você diz que Jesus é o Messias, e esse Messias morre na cruz, essa mensagem é escândalo para o judeu. Porque o judeu não espera um Messias que morre no final. Pelo contrário, é um Messias que vence. Por isso que a mensagem do Evangelho não fazia sentido para aqueles que não compreendiam a revelação de Deus. E Cristo venceu, Ele cumpriu o seu ministério, morrendo no nosso lugar. E é isso que João vê. João vê ele um cordeiro como tendo sido morto, ou seja, um cordeiro sangrando. Um cordeiro abatido, e ali ele enxerga. Aqui está a nossa esperança. O Cristo que se entrega, que morre no nosso lugar. E aí diz o seguinte, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda parte. Os 7 olhos, que esse texto fala aqui, os 7 chifres, primeiro, naquela época, chifre era sinônimo de poder. Então, o número 7 quer dizer não somente perfeição, mas plenitude, totalidade. Então, esse cordeiro ele tinha 7 chifres, ou seja, ele tinha pleno poder e autoridade sobre todas as coisas. Ele tinha 7 olhos, ou seja, esse cordeiro conhece todas as coisas. Ele conhece a minha situação, a tua situação, ele conhece os nossos problemas mais íntimos, que a gente não fala, às vezes, nem para a esposa, nem para o marido, com ninguém a gente desabafa. Deus, o Senhor Jesus, Ele conhece todas as coisas. Ele tem os 7 olhos. E os 7 Espíritos diz respeito aqui à sua presença, à plenitude da sua presença, que está em todo o lugar. E o verso 7 diz isso. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Gente, eu fico imaginando o apóstolo João tendo essa visão. Um livro selado que ninguém tem competência de abrir. Um anjo perguntando para o mundo quem tem competência, quem pode vir abrir esse livro. E ninguém responde. João entra em desespero. Mas daqui a pouco, um anjo chega para João e fala, um ancião chega, João, não chora. Não chora porque esse problema foi resolvido. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. E ele pode abrir o livro. Quando ele olha, ele não vê o leão, ele vê o cordeiro. Mas esse cordeiro é um cordeiro poderoso, é um cordeiro vitorioso, vencedor. E agora esse cordeiro vem e toma aquele livro na mão. Gente, isso aqui é igual... Lembra na época do gol de ouro? Oscar. No futebol tinha um gol de ouro, tinha a prorrogação, então quem fizesse o primeiro gol ganhava. Aquela situação de sufoco. Cristo vem e toma o livro em suas mãos. Ó a reação, o que acontece nos céus no momento em que isso acontece. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, e os viventes e os 4 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um cântico dizendo... Gente, no momento que Cristo pega aquele livro na mão, os céus explodem em louvor e em adoração. E a primeira coisa que a gente vê aqui, que a gente vai ver a partir do verso 8, é que Cristo, ele é adorado pela igreja. Os seres viventes é uma representação aqui dos anjos, dos querubins, dos serafins, e os 24 anciãos representa a igreja do Antigo e do Novo Testamento. A antiga aliança era representada por 12 patriarcas. Era a igreja do Antigo Testamento. E a igreja do Novo Testamento é representada por 12 apóstolos. E por isso que o texto faz referência aqui a 24 anciãos. A palavra anciãos aqui pode ser traduzida como presbíteros, pastores, homens que estavam à frente. Então, a igreja do Antigo Testamento representada pelos patriarcas e a igreja do Novo Testamento representada pelos 12 apóstolos. E diz que eles se prostram diante do Cordeiro e começam a adorar. Gente, é tão interessante, ao final do verso 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro,
Tendo cada um, olha só o que aqui está na mão deles. Tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Gente, isso é tão interessante, eles estão com harpa, com uma referência à adoração. E na outra mão eles têm o quê? Um cálice de ouro, que são o quê? As orações dos santos. Fumegando. Parecia que a igreja não estava sendo respondida, gente. Parecia que a igreja havia sido abandonada pelo seu Senhor. Cristo subiu, deixou aqui a confusão aqui embaixo. A gente está morrendo, a gente está sendo perseguido. Parece que Deus não nos ouve. Irmãos, quantas vezes a gente tem essa sensação que parece que Deus não está ouvindo a gente. Parece que Deus está calado. Eu acho que uma das coisas mais difíceis na vida cristã é você sentir uma indiferença de Deus, que parece que Deus não está importando. Gente, é difícil, né? Diz que Jó perdeu todos os seus bens, perdeu os seus filhos, e os seus amigos vão visitar Jó, encontram Jó numa situação tão deplorável que eles só conseguem chorar. Eles se sentam do lado de Jó e choram. E diz que Jó permanece durante 7 dias ali, em silêncio. Jó não fala nada, ele já havia chorado, já havia colocado a sua dor diante de Deus. Só que Deus também não fala nada. Quando termina o 7º dia, o que é que começa? Jó, maldito o dia que eu nasci. Por que é que o seio da minha mãe não secou? Jó, ele não blasfema, ele não peca contra Deus, mas Jó ele havia perdido completamente o gosto pela vida. Jó entra numa situação complicada porque Deus havia se calado diante dele. E parece que há algumas orações nossas, orações que a gente faz por parentes, que nós esperamos que Deus faça uma intervenção extraordinária. Parece que algumas situações a gente fala assim, Deus, minha oração parece aquelas gavetas, sabe, de fórum. Está lá atrás, o arquivo velho, empoeirado. Mas, gente, onde é que as orações dos santos estavam? Numa taça de ouro. E essas orações aqui incluem, queridos, inclusive a oração de crentes que já haviam morrido. As orações não morrem, nós podemos passar, mas os nossos pedidos estão diante de Deus. Eu vejo hoje se cumprindo na minha família, resultado da oração da minha avó, que orou durante 30 anos por um filho específico. E minha avó morreu já tem quase 15 anos. Mas a gente vê Deus respondendo às orações dos santos. Então, irmãos, as nossas orações, elas são acolhidas com cuidado por Deus. Deus não pega assim e joga em qualquer lugar. Sabe, quando a gente ganha um bilhetinho no nosso aniversário, tem uma cartinha ali, isso é muito especial, fica feliz na hora, né? A gente dobra, bota numa gaveta lá e nunca mais a gente vê. Não, Deus ele pega aquilo, ele põe numa taça de ouro, num lugar precioso, mostrando o valor das nossas orações, o valor das nossas súplicas, das nossas dores, da nossa lágrima. É assim que ela é acolhida. E a gente vê aqui, Cristo ele é adorado pela igreja. Olha só o verso 9. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de lhe abrir-lhes o selo, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo, nação, e para nosso Deus os constituíste reinos e sacerdotes e reinarão sobre toda a terra. Eles cantam um cântico de exaltação pela obra sacrificial de Cristo para comprar o seu povo. E eles começam a dizer: gente, por que é que Jesus pode pegar esse livro e abrir? Eles começam a dizer agora, eles começam a cantar os feitos de Cristo. Por quê? Olha novamente. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes o selo, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Ou seja, Cristo está falando, eu posso resolver o problema deles, porque eles foram comprados com o meu sangue. O problema deles é meu problema.
A dor deles é a minha dor. A preocupação deles é a minha preocupação. E eu dei a minha vida por eles. Eu dei a vida por eles para que eles pudessem ter o relacionamento deles restabelecido com o Pai. E eles começam aqui, gente, louvar. Olha o conteúdo da adoração. Isso aqui, gente, deve nos fazer repensar até a forma, as músicas que a gente escolhe, né, Oscar, para poder cantar no domingo. A gente vai ver aqui o que é cantado no céu. Parece que os nossos louvores é muito mais centrado no homem. Eu me humilharei, eu me sacrificarei. Gente, você não vê falar no homem como protagonista da adoração. Aqui o Cordeiro ele é o centro do louvor nos céus. E a igreja, que é representada pelos 24 anciãos, está adorando o Cordeiro do Senhor. O cântico também fala sobre em que Cristo transformou esse povo. Ou seja, o que é que Cristo fez depois que Ele pagou esse preço de sangue ao nosso favor? O texto responde isso. Digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e compraste, e com seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste o quê? Reino e sacerdotes. Ou seja, a morte de Cristo nos constituiu em duas coisas: reis e sacerdotes. Por que é que nós somos reis? Porque a vitória de Cristo deu a Ele autoridade sobre todas as coisas. O Pai concedeu todas as coisas ao Filho, porque foi conquistado na cruz. E Paulo fala isso, que nós já estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo, reinando com Cristo. Ou seja, o que o texto diz é que nós reinamos com Cristo, nós fazemos parte desse reino. Nós não somos meros figurantes, nós estamos reinando com Cristo. Nós governamos com Ele. É interessante porque quando nós olhamos como que a terra era governada antes da queda. Quem governava a terra? Adão e Eva. Deus colocou autoridade aos homens para que eles governassem. Deus falou, eu dou autoridade sobre vocês, sobre todos os animais, sobre toda a criação. Crescer, multiplicai, cuidai da terra, guardem o sábado. Ou seja, Deus deu autoridade e poder ao homem para governar a terra. Só que o que acontece depois do pecado? O homem passa a ser sujeitado pela terra. Deus fala com Adão, você vai plantar, não vai nascer. Quando nascer, vai nascer junto com um carrapicho no meio. Ou seja, existe uma guerra entre a natureza e o homem. A gente vê o homem destruindo a natureza. E agora a gente vê nessas notícias tristes da Bahia, a natureza se revoltando. Queridos, aquilo é um reflexo da desordem causada pelo pecado. Não era para ser assim. Mas Cristo concede a nós autoridade para nós sermos reis e o quê? Sacerdotes. Na antiga aliança, somente o sacerdote poderia se achegar diante de Deus para oferecer um sacrifício. E no chamado dia da expiação, o sumo sacerdote era o único que poderia entrar no chamado Santos dos Santos. Era um lugar exclusivo, onde a presença de Deus se manifestava. E ninguém poderia entrar naquele lugar. O sumo sacerdote ele precisava se purificar, no ritual de purificação, para que ele pudesse entrar. E quando ele entrava com a corda amarrada na cintura. Essa corda, a ponta dessa corda ficava fora do Santo dos Santos. E ele andava com um chocalho na cintura. Porque as pessoas tinham que ouvir ele andando lá dentro, os outros sacerdotes. E falavam, não, ele está lá dentro, ele está servindo. Ele está oferecendo sacrifício lá dentro. E se esse chocalho parasse de mexer lá dentro, ninguém podia entrar para conferir se estava tudo bem. O sacerdote, se ele estivesse, o sumo sacerdote, se ele estivesse em pecado, ele morreria na presença de Deus. E as pessoas teriam que puxá-lo pela corda para tirá-lo de dentro do Santo dos Santos. Para poder fazer o quê? Oferecer o sacrifício a Deus. Ou seja, era o único que tinha intimidade para estar na presença de Deus, era o sumo sacerdote. Queridos, hoje a gente pede perdão a Deus tomando banho. E a gente não precisa falar com o pastor, pastor, eu estou precisando confessar um pecado meu, pastor. Eu até queria confessar, mas tem que ser por meio do Senhor.
Lutero, na Reforma Protestante, uma das coisas que ele era contra era a questão do confessionário. Não da confissão em si, ele falava assim, confessar o pecado é importante, a Bíblia manda. A gente confessar os pecados uns aos outros, isso é importante, gente. Nós temos pessoas de confiança para a gente abrir o coração e falar, eu estou mal, eu fiz isso essa semana. Só que o que Lutero dizia era, nenhum homem pode proferir perdão e penitência para outro homem. Porque eu sou um sacerdote agora, eu mesmo posso chegar diante de Deus e falar, Deus, está aqui o meu pecado, eu quero te pedir perdão, tem misericórdia de mim. Então nós fomos transformados em quê? Reis e sacerdotes. Ou seja, a nossa intimidade com Deus foi plenamente restaurada. Nós podemos ter relacionamento com Deus, porque Cristo fez isso, irmãos. Cristo morreu por nós, Ele nos deu poder por meio da sua vitória, e Ele nos deu intimidade com Deus, porque a ira foi satisfeita. Antes de Cristo, Deus olhava para nós, Ele queria matar a gente. A questão é essa. Nós carregávamos um alvo nas nossas costas. O vilão da história éramos nós. Nós éramos os rebeldes. E por isso Cristo ele não é poupado na cruz, porque quando Deus olha para o seu Filho, Ele enxerga eu e cada um de vocês aqui com os nossos pecados. E a ira de Deus foi despejada sobre aquele Cordeiro Santo que não havia pecado. E por isso hoje a gente pode ter liberdade. É como um ex-presidiário, ele já cumpriu a pena dele. Ele pode andar livre, ele pagou o que ele devia à sociedade. Ele precisa agora ser reinserido na sociedade. E é assim que acontece conosco. Depois que Cristo morreu por nós, a nossa dívida com Deus foi paga. E nós não podemos ser sentenciados por um crime que já foi pago. Por isso que nós somos salvos pela graça, queridos. Glórias ao Senhor por isso. Então nós vemos aqui que Cristo é adorado pela igreja. Os 24 anciãos, eles louvam a Cristo Jesus por aquilo que Ele fez. A partir do verso 11, mostra aqui que Cristo é adorado pelos anjos. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Interessante, a primeira parte diz por que é que ele pode abrir o livro. Por causa do quê? Do seu sacrifício. Agora, essa nova canção que aparece aqui está dizendo o que é que ele merece por ter morrido e por ter aberto o livro. E o texto vai dizer aqui, os anjos estão agora adorando. Primeiro foi a igreja representada pelos anciãos, agora esses milhares e milhares de anjos. Gente, aqui, João está tentando aqui pintar para a gente, vislumbrar para a gente o que é que ele viu. É como se João tivesse olhado para um céu cheio de estrela e falasse, tem mais anjo do que estrela no céu. Adorando quem? Cristo Jesus. E agora os anjos começam a dizer, o que é que Cristo merece? Por tudo aquilo que Ele fez. Poder. Poder. Cristo, a palavra poder aqui é a palavra dínamos, que é de onde vem a palavra dinamite, do grego. Né? A dinamite, a palavra dínamo vem de dinamite. Ao contrário, na verdade, a palavra dinamite vem de dínamos, que é poder, força. E Cristo, Ele recebeu isso. Cristo, Ele recebeu poder por parte do Pai. É interessante, irmãos, eu falei isso, não sei se foi aqui, em algum culto aqui nas últimas semanas, mas algumas pessoas têm uma compreensão equivocada a respeito do ministério de Jesus. Uma vez eu vi um pastor na minha frente explicando, né, como que funcionava a divindade e a humanidade de Jesus. Falava assim, não, Jesus era um homem normal, como eu e você e tal, mas na hora que ele ia fazer um milagre, aí Deus entrava em cena. Era o Jesus Deus que fazia o milagre. Mas na tentação no deserto não é isso que a gente vê. Quando Satanás fala assim, rapaz, você não é o filho de Deus? Está aqui 40 dias passando fome.
com a cara magra, parecendo na capa do Batman, como ele costuma falar, né? Está só a caveira, está aqui passando fome. Por que você não transforma a pedra em pão? Qual que é a resposta dele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. E o que ele cita aqui, ele cita justamente um contexto em que o povo de Deus havia se rebelado no deserto. E Deus quer ensinar o povo a depender dele. O que Jesus está dizendo é, meu pai está vendo que eu estou com fome. Se ele quiser resolver o problema, ele vai resolver. Eu não vou usar o meu poder se meu pai cuida de mim. Gente, isso é uma lição para nós. Alguns anos atrás eu preguei sobre isso. Sobre a depender de Deus. Se nós tivéssemos duas formas de resolver os nossos problemas, queridos. Seja bem sincero. Uma forma é a seguinte. Deus vai te dar uma varinha mágica, que você, pelo menos 2 vezes na semana, você pode usar essa varinha mágica. Surge um problema, você quer resolver, você tem 2 formas. Você vai usar aquela varinha mágica. A outra opção, sabe qual é? Você vai curvar o seu joelho e falar assim, Deus, o Senhor está vendo a minha necessidade, o Senhor sabe do que eu preciso, e eu quero entregar o meu problema nas tuas mãos, porque eu confio que o Senhor está no controle. Gente, você ia usar a varinha ou fazer a oração? Eu usaria a varinha. É muito mais rápido. Porque, gente, nós temos dificuldade de depender de Deus. E Jesus nos ensina isso. Ele está falando, meu Pai que me vê, que está me enxergando a minha necessidade. Se Ele quiser transformar as pedras em pães, Ele vai fazer isso. Jesus, Ele quer nos ensinar o que é ali? A depender de Deus. Nos ensinar que depender de Deus, confiar em Deus é muito mais importante do que satisfazer as nossas necessidades. Resolver o nosso desespero. E é isso que o texto está dizendo. Cristo, Ele era um homem como nós. Era um homem, mas era Deus também, 100% Deus. Mas Ele não andava usurpando, sabe? O poder de Deus para resolver seus problemas, não. Quando Jesus curava, era debaixo da autoridade de Deus. Mas depois que Jesus morre e ressuscita, Jesus ressuscita com toda a sua glória, com todo o seu poder. E Deus fala, está aqui, filho. Agora tudo é teu. Cristo recebeu o poder. A gente não pode dar poder para Cristo. Por isso que quando a gente cantou aqui, a gente cantou coroado estás. A gente não falou coroamos. Já vi algumas versões cantando, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Quem é eu e você para coroar Jesus? Ele foi coroado pelo Pai. Ele recebeu todo o poder, toda a autoridade. Por isso que a gente canta, coroado estás. Então, Ele é digno de receber poder, riqueza. E riqueza aqui, queridos, é riqueza... A palavra grega aqui é a ideia de riqueza material. Ou seja, Cristo ele é digno de receber aquilo que pertence a nós, aquilo que Ele tem nos dado, é dele. Essa é a ideia. Sabedoria. E a ideia aqui é justamente Deus, de nós darmos a Cristo, não só aquilo que é material, mas aquilo que é intelectual. As capacidades que Deus nos deu para servi-lo, isso é entregue nas mãos de Jesus. Força. A palavra força aqui é a palavra ergon, que é a palavra ergonomia, que a gente fala, né? Bicicleta ergométrica, que vem de movimento. Aqui está dizendo que Cristo é digno de receber o nosso serviço, o nosso trabalho braçal. É isso que o texto está dizendo. Honra, é a nossa honra diante dele, a nossa obediência. Glória e louvor. Cristo é digno, gente, de receber isso. Então nós vemos aqui Cristo sendo adorado pela igreja, que declara aquilo que Cristo fez. Cristo é adorado pelos anjos, que declaram aquilo que Cristo merece por aquilo que Ele fez. E em último lugar, Cristo é adorado pela criação. Olha só o verso 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está assentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Gente, olha o que a gente tem nessa mensagem.
A gente quer entender, tem culto no céu? Tem. Tem música no céu? Tem. Olha só o que é cantado no céu. Nos céus é cantado a respeito dos feitos de Cristo, do seu sacrifício. E aqui a gente tem uma visão muito interessante, queridos. Existe a chamada igreja militante e a igreja triunfante. A igreja militante somos nós. Nós estamos aqui na terra militando, lutando, né, nas nossas dificuldades diárias, lutando para manter a nossa santidade. Nós somos a igreja militante. Mas existe a igreja triunfante, que são aqueles que já morreram e estão com Jesus. Aqueles que morreram, irmãos, não estão dormindo, sabe? Aquele sono tranquilinho, esperando Jesus voltar. Jesus falou isso com o ladrão. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Cristo está sendo adorado nesse momento, queridos, na eternidade, pelos santos que já partiram e estão com Ele. E o que é que eles estão louvando a Deus? Eles estão declarando que Cristo é o Cordeiro poderoso, que deu a sua vida e venceu. Então nós vemos aqui a igreja sendo a igreja lá nos representando, a igreja triunfante nos representando, adorando a Cristo. Nós vemos aqui os anjos adorando a Cristo. E agora João fala aqui de todos os seres viventes, debaixo da terra, em cima da terra, no meio d'água, em tudo quanto é lugar. Todos os seres viventes louvando a Deus, adorando a Deus. Após mostrar os céus adorando ao Cordeiro, a visão mostra toda a criação adorando a Deus e ao Cordeiro. E interessante que aqui ele inclui também a adoração que é dirigida a Deus. E os 4 seres viventes concordam com aquela adoração. Gente, nós precisamos refletir muito nesse texto. Esse texto traz tanta aplicação para a nossa vida. Primeiro como é que anda a nossa adoração? Será que a gente tem adorado a Deus aqui na terra como Ele é adorado nos céus? Será que as nossas músicas refletem aquilo que acontece nos céus? Eu confesso a vocês que eu tenho muita crise com as nossas músicas. Tem hora que eu estou cantando música aqui, eu falo, cara, essa música não era para estar no repertório. Essa música está falando do adorador e não do adorado. Ou a quantidade, gente, de música em que o adorador é o protagonista. Vamos lembrar uma aqui? Fácil. Quem lembrar de uma, fala aí. Mas, normalmente, deixa eu ver aqui. Tem aquela música do Trazendo a Arca, né? Eu me humilharei, eu me renderei, eu farei o que for preciso para te encontrar. E assim, mostrando o nosso esforço para agradar a Deus. Pois é, eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Gente, quando a gente vai olhar a teologia do que a gente canta, não é o que está sendo cantado nos céus. E se a gente quer aprender a adorar a Deus, a gente tem que olhar como que a adoração é feita nos céus. O que é que a gente tem cantado? O que é que a gente tem tentado oferecer a Cristo como adoração? E a gente precisa refletir justamente sobre por que é que Cristo é adorado. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que nos redimiu diante do Pai. Ele morreu por mim e por você. Ele entregou a sua santa vida para que nós tivéssemos perdão. E é por isso que a gente louva a Deus. É por isso que a gente adora a Deus. Eu sempre falo isso, queridos. A nossa vida de santidade não deve ser uma tentativa de conquistar alguma coisa, porque quem conquistou foi Cristo na cruz. A nossa santidade é uma expressão de amor. A nossa santidade é a expressão do nosso zelo, da nossa gratidão. A gente entende que o nosso pecado, ele é triste, ele nos envergonha. Mas o nosso pecado não tem poder para anular aquilo que Cristo fez na cruz. Irmãos, quando Deus nos escolheu, quando Cristo resolveu dar a sua vida por nós, Ele olhou para a nossa vida, Ele olhou para a Naila e falou assim, eu estou vendo do primeiro dia até o último dia de vida da Naila. Eu sei todos os pecados que ela vai cometer, mesmo depois que ela se converter. Mas eu estou dando a minha vida por ela. Eu estou morrendo por ela. Então, queridos, como é que a gente quer anular
aquilo que Cristo fez por causa de pecados que vêm. Eu não estou defendendo uma vida descomprometida com o Evangelho. Porque uma pessoa que vive pecando, dizendo, o pecado não anula o que Cristo fez na cruz por mim, então eu posso viver de qualquer forma. A probabilidade dessa pessoa nunca ter conhecido a Cristo verdadeiramente é muito grande. Porque um salvo, ele age como salvo. Alguém que foi verdadeiramente encontrado por Jesus, a mentalidade dele é transformada. Ele não anda desse jeito, não. Eu gosto de citar sempre o exemplo do seguro do carro. Não é porque a gente tem seguro no carro que a gente anda dirigindo descomprometidamente, né? Por quê? Rapaz, o seguro vai cobrir? Vai. Mas dá um prejuízo. Aí você pega uma pessoa estressada no trânsito, discute, aí tem que acionar seguro. É aquela bagunça toda. O pecado é do mesmo jeito, gente. Não anula o nosso seguro de vida. Mas traz tanta dor de cabeça. Então, alguém que realmente entendeu o Evangelho, essa pessoa precisa acreditar, viver pela fé, que ela é salva porque Cristo deu a sua vida por ela, e não pelo seu próprio esforço. E eu vivo em santidade porque Jesus falou, aqueles que têm os meus mandamentos e o guardam, esse é o que me ama. Santidade é marca de amor, é marca de comprometimento, sem a qual ninguém verá a Deus. Amém? É sempre importante a gente tocar esse assunto, porque é muito comum as pessoas falarem, não, vocês reformados, falam esse negócio de uma vez, salvo, salvo para sempre, que crente não perde salvação. Não, a gente defende isso até a morte. Só que uma coisa a gente também defende, que um crente, ele age como um crente. Que uma pessoa que vive de maneira descomprometida, ela precisa conhecer o Evangelho. E ela não vai conseguir, ela não vai poder se assegurar num discurso teológico para defender uma vida irresponsável. Amém? Queridos, vamos orar. Eu queria que você curvasse a tua cabeça e você fizesse uma oração de louvor a Deus, de louvor ao Cordeiro, de falar digno é o Cordeiro de receber poder, força, sabedoria, riqueza. Ele é digno de receber tudo da minha vida, porque Ele mudou a nossa história.